precisa explicar é que, assim, hoje nós temos meio que essas datações mais universais, assim, que todo mundo usa. Ou então, não, mas é porque no calendário chinês a gente tá no ano 5.000 bolinha. Não, beleza, mas eles entendem que fora da China tem um outro calendário, e dependendo do tipo de relação que se tem, se adota esse calendário e tal. Então, existe isso, mas na época não. Então, o Pena tem um calendário dele, é o Pena, não é? Draconiano, né? Então, nessa época em que as coisas eram muito menos conectadas que hoje, essas datações elas vão variar de um lugar para outro, né? Agora, no caso grego, eu não vou fingir que eu sei. 778 antes de Cristo para nós é o ano zero, no caso, porque é da primeira Olimpíada grega. Cada povo, cada cultura tem o seu fenômeno, muitas vezes mitológico, muitas vezes não existiu, muitas vezes histórico, factual, para marcar o primeiro ano, para marcar o início. Assim como na nossa sociedade, como nós somos muito influenciados pela cultura judaico-cristã, a gente tem o nascimento de Cristo, né? Supostamente, não quero nem entrar nessa seara, mas a nossa cultura é fundamentada nisso. Cada povo, né, os romanos, por exemplo, eles tiveram outros eventos. Os romanos, eu esqueci aqui agora. Foi a fundação de Roma, que é a origem mitológica do Rômulo e Remo. Sabe aquela história da adotação da loba. Isso, da loba, enfim. Supostamente nasceu num ano específico que eu esqueci qual é a datação nossa para esse evento, mas para eles é o ano 1. Os cristãos, durante muito tempo, usavam a perseguição do Diocleciano, o imperador romano que perseguia muito os cristãos, odiava ele, e por muito tempo depois, vai ser nos concílios que eles vão definir, que vai ser com o nascimento de Cristo. Mas por muito tempo, o ano 1 para os cristãos era mais ou menos, acho que uns 200 e pouco para nós hoje. Porque foi um evento tão traumático para aquele povo que eles marcaram como um início. Basicamente, cada povo escolheu um evento factual, histórico ou mitológico, ou uma mescla dos dois, e definiu como ano 1. Os gregos, 778. Eu posso estar errado com esse 78, mas 700 não é, porque é antes de Cristo. Obviamente, 778 antes de Cristo é o início. Então varia. Mas com o passar do tempo, como é que eles comentou, né? A gente vai tendo uma interligação muito grande nas culturas, e por mais que os chineses estejam no ano tal, judeus também têm outro calendário, e muçulmanos, que no caso os muçulmanos é com a Égira, que é quando o Maomé ele faz a peregrinação, ele sai de Meca e vai para Medina, que é o que a gente chama de Égira, ali é o ano 1 deles. Só que como a sociedade ocidental ela é tão influente no mundo, por mais que outras pessoas tenham outros calendários, eles sabem, não, mas tá abusando, né? Normalmente se usa 2023. Assim como hoje. Cada lugar tem um idioma, mas se adota um idioma meio que padrão, né? Que normalmente se adota por conta de influência imperialista. Durante muito tempo, o idioma global, claro que não tinha o mesmo alcance que o inglês tem hoje, mas que era falado entre as cortes, quando você tinha encontros oficiais de reis, você quer, era o francês. Lá pro 19 pro 20, com a ascensão do Império Britânico, quer dizer, não a ascensão, mas o auge do Império Britânico, e depois, mas principalmente, é que no século XX isso começa a mudar, né? Não é um processo, não é tipo assim, o Império Britânico tá no auge, agora vamos mudar, vira a chavinha. Não, leva um tempo. Mas aí você pula da hegemonia britânica para a americana, então isso se consolida. Aí depois você tem a expansão dos meios de comunicação, de rádio, TV, internet, e aí você tem o soft power americano, que é gigante. Soft power é o termo que a gente usa especialmente nas relações internacionais, de quando você exerce um poder sobre outro a partir da cultura, do entretenimento. Hollywood. Então, soft power americano, o que é? Hollywood, a indústria fonográfica deles, que é a maior do mundo, eles exportam isso para o resto do mundo e a gente recebe. Porque a gente acha os filmes legais e tal. Nem sempre é um processo violento. Soft power é uma coisa mais sutil, por isso que se fala um poder mole. Soft, né? Tranquilo, né? Açúcar e pau mole. Não, mas assim, ó. Cultura mole. Então, é por causa disso mesmo, sabe? Então, enfim. Esse negócio de data é engraçado, porque o Galileu, né, cara, ele tem 2 datas de aniversário. Porque ele tem o pessoal que você comemora o aniversário dele antes do calendário gregoriano e no depois. Só que é muito perto. Por que ele tem 2, né? Acho que são tipo 2 semanas. Né? Exatamente, né? 2 semanas. É 25 de dezembro e 10 de janeiro. Aliás, muito legal tu comentar isso, porque me lembrou da própria Revolução Russa. Porque o calendário que era adotado na Rússia era outro. Então, por exemplo, a Revolução Russa, a que a gente chama... Porque na verdade não foi uma, né? Você tem uma revolução lá de fevereiro, capitalista, né, do regime provisório, inspiração liberal e tal. De outubro bolchevique. Só que é outubro no calendário da época. No nosso calendário era novembro. Isso.
Porque o calendário deles era um pouco atrasado em relação ao Não, nosso. e essa discussão é interessante. E é a porque- Revolução Russa que muda o calendário. Então, E é interessante porque essa discussão ela é justamente porque as duas revoluções aconteceram em 1917. Né? As duas revoluções. A que pegou o país de uma monarquia e transformou numa república até com caráter capitalista, liberal, que é o Kerensky que estava no poder. E aí nós chamamos de Revolução de Fevereiro. E aí depois o Lenin ficou puto, né? Falou foda-se. E aí fez a Revolução bolchevique comunista, que aí nós chamamos de Revolução de Outubro. Nesse Então, meio tem essa tempo, discussão. teve uma tentativa de golpe militar, porque o militar ele não consegue se segurar, né? Ele tem Pode que dar ver um um golpe. governo ali. Pera, aquilo é um governo. Aquilo... E aí, Nossa. mas outubro, na verdade, é novembro, é isso? É, entendeu? E aí Seria- por isso seria que tem novembro. essa discussão. Porque, pô, Mas se consolidou como Revolução de Outubro, né? em fevereiro, a Porque, capitalista... porque, tecnicamente falando, quando ela aconteceu, era outubro. Depois da Revolução que muda o calendário. Então é outubro. Então, tá valendo.